Boa noite, esse é o nosso trabalho de transporte e mobilidade urbana, onde a gente fez um estudo de caso do município de Belo Horizonte. Nós somos o grupo 8 e aqui estão os nomes dos integrantes. E agora um pouco de como será a nossa apresentação. Para o começo do nosso trabalho, nós vamos trazer uma introdução com alguns dados gerais e específicos sobre a cidade de Belo Horizonte e relacionados também aos meios de transporte. Então, trazendo um pouco das informações gerais sobre Belo Horizonte, nós vemos que esse município tem uma população estimada de 2,5 milhões de habitantes, com uma área de 331 quilômetros quadrados e com um PIB per capita de aproximadamente R$ 36.000. Bom, sendo assim, nós vamos estar nos debruçando nesse trabalho um pouco sobre o relatório final do Plano de Mobilidade Urbana realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, através da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte, BH-Trans, entre março de 2008 e agosto de 2010, tendo como horizonte de planejamento o ano de 2020. Dessa forma, falando um pouquinho sobre o sistema viário, a gente pode dizer que, olhando o gráfico dos níveis de serviço, vias acima da ordem de 80% de capacidade já apresentam problemas de saturação. E, de acordo com estudos, entende-se que o principal motivo para isso é a concentração nas vias de acesso à área central de Belo Horizonte e a falta de articulação entre a área externa e a área central da cidade. Sobre o transporte por ônibus, Belo Horizonte é constituída por 298 linhas de ônibus, porém não se constitui uma rede organizada sobre o conceito de tronco-alimentação, o que aumenta o seu número de transferência e a torna limitada pelo embarque e desembarque de passageiros. Com isso, nós também temos o sistema sob trilhos, que, como podemos ver na imagem, é ainda muito precário. Não atende diretamente à área central, mas que possui um plano para o aumento de oferta do sistema de trem, onde a linha poderá operar como um corredor troncal. E nós temos também os transportes não motorizados, onde a rede cicloviária é muito limitada ainda em termos de expansão e conexão, e a rede de caminhamento de pedestres apresenta alguns problemas de continuidade, deficiência nos pontos de travessia e conflitos entre pedestres e sistemas de transporte coletivo. Por fim, nós trouxemos o cenário de pandemia em Belo Horizonte. Aqui nós podemos ver uma linha do tempo que marca exatamente essa fronteira entre o período pré e durante pandemia, onde nós temos as principais ações tomadas pelo governo, como, por exemplo, a suspensão de atividades com potencial de aglomeração, interrupções de atividades escolares e ações preventivas contra a contaminação no transporte público, entre outros. E é diante desse contexto que nós vamos abordar o nosso trabalho. Agora, então, nós vamos partir para uma sequência histórica dos acontecimentos dentro do estado de BH para o transporte, né? Então, começando agora pela pré-pandemia. Falando então sobre o gestor na pré-pandemia, a gente vai tratar do Plano de Mobilidade Urbana de BH, que foi criado em 2017 com horizonte até 2030. Nele foram estruturados 8 eixos, que são esses que estão apresentados, desde a mobilidade ativa até a gestão, fiscalização e operação. Para cada um deles, então, foram desenvolvidos alguns programas, no total são 23 programas, com objetivos e indicadores chaves e metas para horizontes de curto, médio e longo prazo. Os em vermelho são aqueles que são medidas transversais, que intersectam com outros eixos também, e foram definidas 135 medidas de gestão de demanda e melhoria da oferta dentro de cada um desses programas e algumas medidas permanentes que estão ligadas à fiscalização e controle. Aqui nós temos o esquema das funções-chave da gestão da demanda do plano de mobilidade. Ela foi realizada a partir de uma metodologia de avaliação de multicritério para fazer essa análise dos cenários complexos, levando em conta percepções humanas, julgamentos e consequências do longo prazo. Então, a metodologia é chamada Analytic Hierarchy Process, e essas medidas que foram identificadas, elas foram classificadas em funções chaves relacionadas ao desestímulo do uso do automóvel e incentivo a essas alternativas de deslocamento como forma de tentar induzir as mudanças nessas decisões de viagem.
Agora falando um pouco dos operadores antes da pandemia, né? Então, na parte do transporte público, a partir de 1995, teve uma maior procura por esse sistema. Então, eles tiveram que, a partir desse ano, fazer uma reestruturação do sistema de transporte público, o que teve grande impacto para os operadores, por causa que, além de implementarem mais linhas de ônibus, por exemplo, teve a implementação do serviço suplementar, que foi a operação de micro-ônibus, o que, além deles, né, começaram a fazer atendimento fora da área central, eles geraram mais empregos. Em 5 anos, conseguiram fazer a adição de mais 300 operadores para esse serviço de micro-ônibus. Em relação ao serviço de táxi, entre 2008 e 2015, o número de operadores de táxi subiu em média 9%, por causa da maior procura pelo serviço e para regulamentar e facilitar com que mais operadores tenham permissões para serviço de táxi, fizeram uma instalação de um sistema de biometria, então tinha um maior controle e também facilitava. Então, em um ano, eles viram que eles conseguiram dar permissão para 7.000 pessoas físicas e 500 pessoas jurídicas operarem os táxis, o que foi muito importante para gerar mais emprego, como também dar mais direito para esses operadores, tanto que em 2019, além dos táxis, ele inclui nesse sistema os motoristas de aplicativo. Agora, falando do transporte escolar, a partir de 2011, como foi lá no serviço de táxis, fizeram um credenciamento para regulamentar esse sistema e também para ter uma obrigatoriedade do treinamento por parte tanto dos operadores como dos acompanhantes. Mas isso não foi só de uma obrigatoriedade, mas também deu mais flexibilidade para os operadores definirem seus horários, áreas de atuação e negociação da sua taxa de serviço. E esse é um transporte que vem crescendo desde 2012, que, como pode ser visto pelo gráfico ao lado, a demanda dele equivale a uma demanda atendida pelo metrô. Bom, então na pré-pandemia a gente percebe que há um aumento do uso de automóveis desde 1992 pelo usuário. E esse artigo traz como prováveis motivos a migração para o transporte coletivo privado como fretado, o aumento do tempo gasto em deslocamento, o carro como um demarcador social e um sistema público de transporte precário. Quando a gente olha esse artigo, de onde está concentrado, a gente percebe que a região central utiliza muito mais automóveis do que a região periférica. E algumas das justificativas possíveis trazidas por esse artigo é o alto custo relacionado a se ter um carro próprio, a uma maior proximidade dos locais de moradia, trabalho e estudo e níveis considerados satisfatórios de acessibilidade. Mas será que isso realmente ocorre? Essa outra pesquisa traz que, entre todos os estados do Brasil, Belo Horizonte é que apresenta a maior impedância para seus habitantes se deslocarem. Então, 22% do salário mínimo é comprometido com o pagamento de tarifas de transporte, sendo que foi baseado somente no mínimo necessário de viagens para a pessoa ir de casa ao trabalho, né? Essa outra matéria traz que os usuários de Belo Horizonte deixam de fazer 85 milhões de viagens porque a tarifa tende a subir. Então, existe uma queda expressiva dessa utilização de ônibus e de transportes públicos, o que significa que a acessibilidade em Belo Horizonte já sofria muita dificuldade antes da pandemia e que o transporte público coletivo estava sendo cada vez mais desvalorizado. Agora, iremos abordar o período durante a pandemia, destacando as principais mudanças no cenário dos transportes. Em relação ao gestor, assim que decretado o estado de pandemia, as prefeituras iniciaram as suas mobilizações. Em BH, dentre as primeiras ações, destaca o atendimento aos serviços relacionados a transportes, que passaram a ser realizados apenas no portal online. Todos os bilhetes de transportes tiveram seus prazos de validades estendidos. E, para facilitar o acesso aos hospitais, foi suspenso o pagamento dos estacionamentos rotativos ao redor da área dos hospitais. E no dia 22 de maio de 2020, foi publicado o primeiro decreto que apresentou as medidas para o Serviço Público de Transporte Coletivo. Esse decreto foi o carro-chefe, abrangendo orientações e pontuando deveres para vários setores. As concessionárias, regulando a quantidade de passageiros e os horários entre os ônibus. A BH Trans, que é a empresa que gerencia o planejamento e execução das políticas relacionadas a transporte, foi delegada a função de promover ações informativas e educativas em relação à prevenção da disseminação do coronavírus. E aos usuários, foram reforçadas as recomendações das instituições de saúde, como o uso de máscara e higienização das mãos. Os demais decretos, pontuados no slide anterior, falam apenas sobre alterações em relação a esse do dia 22 de maio.
Todas essas informações foram retiradas do site da Prefeitura. Em relação ao operador durante a pandemia, uma pesquisa realizada pelo Tarifa Zero, Movimento Social pela Mobilidade Urbana em Belo Horizonte, em parceria com a Assessoria Jurídica Universitária Popular da Universidade Federal de Minas Gerais, realizada com 519 pessoas, apontou que 89% da renda dessas pessoas foi impactada negativamente devido ao uso de aplicativos de mobilidade e pelo fato de utilizarem 2 ou mais coletivos devido ao corte no número das linhas. Ainda assim, a partir da queda do número de passageiros, uma alternativa encontrada pelas empresas de ônibus de Belo Horizonte foi o parcelamento dos salários de seus colaboradores devido à baixa arrecadação. Não obstante, para garantir a operação dos serviços de transporte, a Prefeitura de Belo Horizonte adiantou o pagamento dos vales transporte para os seus funcionários, alternativa implementada no ano de 2020 e repensada para ser implementada novamente em 2021. Bom, agora falando um pouco da perspectiva do usuário, quanto às mudanças na distribuição modal para trabalho ou estudo durante a pandemia. Então, nós trouxemos essa pesquisa do Centro de Excelência BRT+, com o apoio do WRI Brasil, promovida em várias cidades do mundo, incluindo 5 cidades brasileiras, que foram Porto Alegre, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, que é do nosso estudo de caso. De maneira geral, com base no total de deslocamentos para essas 5 cidades, foi notado que houve um aumento significativo do uso de automóveis por aplicativo, como Uber e 99, e uma queda no uso de transporte coletivo, isso de maneira generalizada para essas 5 cidades. Aqui podemos ver que, embora a ONU considere os transportes ativos, bicicletas e caminhadas, por exemplo, como um dos meios mais seguros de deslocamento durante a pandemia e que apresentam diversos benefícios à saúde, segundo essa notícia do Estadão, não houve um crescimento generalizado de ciclistas nas principais capitais brasileiras, incluindo Belo Horizonte. Reforçando a questão da queda de preferência por transportes públicos, essa pesquisa realizada pelo Movit, um aplicativo de rotas de transporte, mostrou um aumento na procura por bicicletas e patinetes e uma queda nos transportes coletivos. Então, os usuários entrevistados eles pedem um aumento da frota para evitar as aglomerações, mais informações da localização dos veículos em tempo real e também das linhas em operação. Outra questão que pode ter desincentivado os usuários ao uso do transporte coletivo pode ter sido o descumprimento das ações contra o Covid-19. Somente em BH, segundo o G1, as empresas de transportes foram atuadas desde o início da pandemia mais de 16 mil vezes por esse motivo. Outra questão que justifica essas alterações no uso dos modais de transporte foi o modelo de trabalho adotado durante a pandemia, que diminuiu muito a necessidade de deslocamento dos usuários. Segundo essa pesquisa do WRI sobre o modelo home office em 4 cidades, incluindo Belo Horizonte, as pessoas se dizem mais produtivas trabalhando em casa. Dessa forma, entende-se como uma tendência que afeta também o olhar do poder público para os meios de transporte. Agora nós vamos explorar um pouco a concepção do mundo pós-pandemia. De forma geral, temos alguns desafios em destaque, tais como o aumento de veículos individuais circulando nas ruas, o crescimento de acidentes decorrentes desse trânsito, o aumento de congestionamento nos centros urbanos, com consequente aumento da emissão de poluentes para a atmosfera. Um levantamento realizado por pesquisadores da USP buscou responder a seguinte questão: como os sistemas de transportes públicos podem agir para minimizar os riscos de uma nova onda da doença nos centros urbanos? E foram levantadas 4 alternativas. A primeira seria a execução contínua de sanitização do ambiente interno, seja os assentos, barras, alças, filtros e os dutos de ar. Uma segunda seria procedimento de higienização com proteção e segurança aos funcionários da limpeza, então fornecendo os EPIs que são adequados. Uma terceira alternativa, promover o estímulo ao uso de horários alternativos para diminuir o fluxo nos horários de pico. E um quarto tópico seria incentivar o uso dos cartões individuais
no lugar do dinheiro, e isso poderia ser, o carregamento poderia ser feito por aplicativos e caixa de banco. Diante dos desafios já colocados aqui para esse momento pós-pandêmico, diante das obrigações e deveres de cada um dos objetos aqui, a gente tem o gestor sendo de extrema importância na articulação e principalmente na implementação das novas medidas e futuras ações. Então, para o novo planejamento estratégico, é preciso uma tomada de decisão super assertiva e rigorosa referente à mobilidade, visto que a gente sabe que o retorno da circulação das pessoas nos modais de transporte coletivo deve ser seguro, porque senão não evita que uma nova onda aconteça. E as ações, elas a serem tomadas, elas vão desde pequenas, até com fomento do uso de cartões de transporte ao invés do dinheiro físico, até mais complexas, com o estímulo e promoção de alternativas aos transportes que geram esse risco de aglomeração. E o grande desafio para esse objeto fica para fiscalizar as medidas e as ações. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a CETRA, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, informando que o número de viagens sempre será superior à demanda, mas na prática a gente não vê isso acontecer. E a gente tem autuações emitidas por esse motivo, mas a gente não vê nenhum tipo de multa sendo paga. Então, existe essa disparidade, essa dificuldade. Aqui a gente já pode acompanhar o posicionamento do gestor referente aos desafios. Então, de encontro àquele colocado aqui sobre a segurança dos transportes coletivos públicos, versus ele, a gente tem o aumento do número dos veículos nas ruas das capitais e o que poderá ser feito, então, para evitar essa dificuldade na mobilidade, caso isso venha ocasionar congestionamentos num cenário pós-pandemia. E a empresa responsável pelo planejamento da mobilidade em BH, a BH Trans, se posiciona afirmando que o mesmo volume pré-pandemia é igual ao atual e que as suas ações vão ser voltadas àquilo de fomento a alternativas. Então, na melhoria do transporte, mas também com a implementação de faixas exclusivas e o incentivo a bicicletas, com a implementação de ciclovias. As previsões que podem ser feitas para o operador depois da pandemia seria um alinhamento entre o operador e o gestor a respeito do planejamento estratégico para o retorno da circulação de pessoas nos transportes coletivos, que os números de viagens sejam superiores à demanda para evitar as aglomerações, que tenham maiores cuidados higiênicos e sanitários nos meios de transportes coletivos, e um quarto ponto seria o declínio dos cargos relacionados à cobrança do dinheiro no transporte coletivo. Os cobradores seriam um declínio progressivo, uma vez que estaria alinhado ao incentivo do uso do cartão individual. Do ponto de vista do usuário de transportes no cenário pós-pandêmico, nós temos a expectativa do retorno da circulação de pessoas utilizando os modais de transporte coletivo e certamente teremos novas atitudes e mudança de percepção, pois apesar de em muitos casos as pessoas estarem ansiosas para aglomerar e deixar de lado a tão importante máscara, teremos uma mudança na percepção do risco, pois saberemos que ele existe, não somente para doenças como a Covid-19, mas possíveis outras que virão. E a máscara muito provavelmente será um acessório em bolsas, mochilas e similares. Ainda nesse sentido, temos uma grande influência na escolha modal do usuário, à medida que se torna mais seguros, transportes individuais, e aqui podemos destacar não somente os motorizados, mas, por exemplo, alavancar estratégias como o Plano de Mobilidade por Bicicletas, o Plan Bici de Belo Horizonte, e a bicicleta e outros meios de transporte similares, né? Eles vêm como uma alternativa sustentável de mobilidade urbana, sendo considerados também como uma forma de apropriação do espaço público. Além disso, temos uma tendência à insatisfação em relação à mobilidade urbana, uma vez que teremos um tempo de readaptação e a situação pode ficar um pouco caótica, se não retornada de forma coordenada, e nesse cenário evidencia-se também uma nova vertente de trabalho, home office, que ganha mais força nesse período e pode virar uma nova tendência. Distinguindo os cargos os quais podem se adequar para esse tipo de funcionamento e aqueles que não conseguem se ajustar. E de forma simples, isso é muito complexo, pois induz novas formas de interação na sociedade, de consumo de bens, produtos e serviços, e na forma como esse organismo vivo, né, que é a cidade, funciona. De fato, são tempos incertos e, apesar das projeções, tudo culmina a uma única reflexão, que é a necessidade de se pensar modelos de planejamento que auxiliam no desenvolvimento de cidades resilientes, não só por conta do Covid-19, mas de todos os novos desafios que teremos nesse sentido, né? Também não considerando só a cidade de Belo Horizonte, mas todo o Brasil e no mundo, especialmente nos grandes centros urbanos.
E para concluir o nosso trabalho, nós gostaríamos de fazer algumas considerações finais, levando em conta tudo o que nós vimos durante a apresentação. Aqui, primeiramente, nós sintetizamos o assunto sobre os meios de transportes antes, durante e depois da pandemia. Então, no período pré-pandemia, nós podemos ver que o número de transportes motorizados tendia a aumentar, porém não era o transporte coletivo que aumentava, mas sim o individual. Ou seja, as pessoas preferiam utilizar seus automóveis próprios para se deslocar de suas residências ao seu local de trabalho ou universidade, por exemplo. Durante a pandemia, foi possível observar uma queda do número de transportes motorizados em contrapartida aos transportes não motorizados. E no transporte individual, observamos um aumento relativo devido ao incentivo do uso de bicicletas e caminhamento de pedestres. E por fim, no período pós-pandemia, é provável que nós observemos um aumento no número de transportes motorizados devido à volta do uso de transporte coletivo e até mesmo individual de carros e motos, embora esse aumento não seja considerável porque as pessoas estarão adaptadas a uma rotina de trabalho via home office, entre outros quesitos. E para encerrar aqui, nós queremos apenas frisar sobre a importância de alguns itens para cada categoria. Para os gestores, a importância do planejamento que incentive o uso de transporte público e sustentável e estratégia de transportes que minimize o risco de contágio de doenças. Para os operadores, um número de viagens que seja superior à demanda para evitar aglomerações. E lembrar também que provavelmente haverá o declínio de profissionais retornando às atividades, devido à não necessidade de cargos relacionados à cobrança de cédula em dinheiro. E para os usuários, a importância de se manter um menor uso de transporte motorizado devido ao mantimento do trabalho home office.